A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta sexta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel. Orar em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador Jesus, o Todo-Poderoso, como diz em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus Cristo, ele disse: o Pai me deu todo o poder no céu e na terra. Aí Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: portanto, vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos, e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amados, aqui nós vemos primeiramente que Jesus Cristo recebeu de Deus, o Pai, todo o poder no céu e na terra. Não está falando que Jesus recebeu uma porção de poder ou pouco de poder, todo o poder. Por isso que Jesus Cristo, ele disse: creiam em Deus, mas também creiam em mim, porque eu e o Pai somos um só. Nós temos entendimento que Jesus Cristo é um Deus forte, como diz em Isaías, e todo-poderoso, como diz no livro de Mateus. E ele pede para ensinar os seus ensinamentos. Isto é algo importante, preciso a igreja entender. As pessoas que se dizem de Jesus, discípulas, seguidoras de Jesus, precisam entender que os ensinamentos de Jesus Cristo são essenciais para a nossa vida. Muitas pessoas acham que apenas falar Deus e Jesus já está bom. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus, mas estão lá na idolatria, lá no ocultismo através de entidades, lá na superstição através dos amuletos. Da onde veio estes ensinamentos? Aonde é a origem destes ensinamentos? É isso que precisa ser entendido, amados irmãos. Não adianta a pessoa dizer que é de Jesus e estar enraizada no ocultismo, em práticas e ensinamentos que nasceram nas trevas. Isto nós vemos hoje muito nas igrejas. Elas falam em Deus, falam em Jesus, leem alguns versículos da Bíblia, mas se olharmos para os seus ensinamentos, uma boa parte deles não vieram do Senhor Jesus Cristo, mas sim vieram do ocultismo. Grandes trabalhos em várias denominações religiosas, onde muitas dizem ser o alicerce da igreja, daquela denominação religiosa, são práticas que nasceram nas trevas. Como nós vemos a prática do círculo, das correntes, das sessões, do descarrego, das fogueiras, do corpo fechado, das novenas. Se nós procurarmos a origem destas práticas, nós não vamos
nos ensinamentos de Jesus, na doutrina dos apóstolos, mas sim com origem no ocultismo, no misticismo supersticioso e na idolatria. O que eu quero dizer? A Bíblia é clara em dizer que nós devemos buscar as armaduras de Deus, não das trevas. Buscar a sabedoria que vem do alto, de Deus, não a sabedoria humana e diabólica. A Bíblia nos responde tudo aquilo que nós precisamos saber. Que só existe um Senhor e Salvador, só um caminho, verdade e vida, só um mediador entre Deus e os homens, só um advogado que nos defende do acusador, só um intercessor vivo perante Deus. Nos responde aquilo que Jesus pediu para os seus discípulos, apóstolos, ensinarem as pessoas. Em João 8,31, amados, Jesus estava ali reunido, falando para um grupo de pessoas, e ele fez uma pergunta para estas pessoas. E ele perguntou: de fato, vocês querem realmente serem meus seguidores? Ele fez uma pergunta, talvez para pessoas que já tinham a sua religião. E ele disse: vocês realmente querem ser meus seguidores? De fato, vocês devem seguir aos meus ensinamentos. Hoje muitas pessoas de milhares de religiões, existem muitas, só evangélicas e cristãs, existem centenas de religiões, de denominações religiosas, cada uma ensinando do seu jeito. Não é assim? O que pode ser pecado numa, pode ser não pecado na outra. O que pode ser permitido numa, pode ser não permitido na outra. Mas se todas ensinavam os ensinamentos de Jesus, tudo seria igual em todas. Mas cada uma ensina do seu jeito. Cadê o jeito de Jesus? Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele não disse: vocês vão e fazem do seu jeito. Cada um faz do seu jeito. Ele falou isto. Isso é preciso entender. Quando Jesus enviou os apóstolos, ele deu uma ordem para eles fazerem cada um do seu jeito, ou ensinar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, fazer do jeito de Jesus. E hoje nós vemos cada denominação religiosa fazendo do seu jeito, introduzindo práticas do seu jeito, introduzindo estratégias do seu jeito, porque para muitas não interessa os meios, o que interessa é o resultado. Usa alguns versículos isolados da Bíblia para defender as suas teorias, estratégias, métodos, e inventam práticas e ensinamentos e depois querem colocar na conta dos apóstolos. Por exemplo, células. Muitos acham que foi os apóstolos que faziam células. Aonde está escrito isto? Eu vi isto sendo criado na Colômbia, G12. Muitos dizem que os apóstolos faziam círculo. Eu não vi isto na Bíblia.
mas os feiticeiros, bruxos, bruxas, satanistas e várias religiões ocultistas pelo mundo têm a prática do círculo. Muitas práticas que foram introduzidas nas igrejas querem colocar na conta, quer dizer que os apóstolos faziam, mas eles não faziam. Pessoas querem introduzir ensinamentos, práticas e colocar na conta dos apóstolos de Jesus. Transformam Deus e Jesus em uma mercadoria, começam a leiloar Deus e Jesus. Você dá tanto, Deus te dá tanto. Ofertas. Começam a usar o nome de Deus em vão. Zombam de Deus. Brincam com Deus. E acham que vai ficar tudo por isso mesmo. Por que nós vemos hoje tantas coisas terríveis? Cadê o temor a Deus? Que Deus tenha misericórdia de nós. Querem colocar tantas coisas na conta de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Dizem: o Espírito Santo está me revelando, para tentar impactar a igreja, para tentar introduzir as práticas e os métodos. Amados, quando Deus fala, quando Deus revela, quando é de Deus, quando é revelação do Espírito Santo, acontece. Existem religiões que são fundamentadas, alicerciadas em revelações. Existe ali o louvor, existe uma pequena pregação e uma parte do culto, revelações. Quando as revelações são de Deus, acontece. Quando não são, não acontece. É triste usar o nome de Deus, o nome do Espírito Santo, falar coisas que não acontecem, profetizar mentiras, enganos. E isto acontece muito, amados. Muitas coisas manipuladas. E o resultado disso são pessoas decepcionadas, frustradas, que acabam abandonando a fé, achando que Deus e Jesus é culpado destas coisas. Pessoas que dizem: você dá o seu carro, a sua casa, que Deus vai te dar tanto para ti. Muitas vezes mais, a pessoa acaba pela empolgação, dando e não recebendo, porque não foi Deus quem prometeu, foi o homem. E quando o homem promete, muitas vezes não acontece, mas quando Deus promete, acontece, porque o nosso Deus é verdade. Começam ali a manipular as pessoas através de pedidos de dinheiro, de vários tipos de valores, dizendo que foi Deus que pediu. Você não está dando para mim, você está dando para Deus. Mas quem é que está com os iates, mansões, carros importados, postando a ostentação nas internet, nas redes sociais?
Quem está? É Deus? É testemunho, pastor. Testemunho. Amados, Jesus Cristo falou, a Bíblia nos ensina que devemos orar e vigiar. Que, se possível, Satanás iria enganar até o povo escolhido de Deus. Isto é bíblico. Lobos disfarçados em peles de ovelha. Satanás disfarçado em um anjo de luz. Isto é bíblico. É preciso orar e vigiar. Hoje as pessoas estão acreditando muito no homem e pouco em Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Quantas pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor por causa de mentiras, de falsidades, de manipulações, decepções, promessas não cumpridas. Quantas pessoas? É preciso vigiar. Muitos oram e não vigiam. Muitos vigiam, mas não oram. Que Deus venha nos dar sabedoria, unção e graça. Que nós venhamos entender que Deus e Jesus Cristo e Espírito Santo não têm culpa das malandragens de vários líderes religiosos, malandros, que usam o nome de Deus em vão. Quer dizer, falam aquilo que Deus não falou, usam o nome de Deus em vão apenas para benefício próprio, para enriquecer, para juntar os vossos tesouros nesta terra. Pregam aquilo que eles não acreditam, que devemos guardar o nosso tesouro no céu, aonde não há traço, ladrão e a ferrugem. Eles querem guardar nesta terra. E pessoas, infelizmente, alimentam estes cães gulosos. Eles conseguem entrar na mente de muitas pessoas e tirar o tudo, até a fé desta pessoa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. Que Deus venha queimar e venha destruir todas as obras do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda a opressão satânica, toda a contrariedade do inferno. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a enfermidade, toda a dor, todo o sofrimento, todo espírito de briga, de contenda, de maldição e praga, que venha a ser queimado, destruído. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todas as opressões do inferno. Em nome de Jesus, eu peço a bênção, o milagre de Deus, o agir de Deus, o transformar de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, o transformar de Deus nas vidas. Que venhamos entender que só existe um caminho, verdade e vida, e ninguém vai nos levar até Deus a não ser o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos. Continue orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Orar pelos enfermos,
Orar para que Deus venha curar os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Que Deus venha transformar a nossa vida todos os dias e venha nos libertar todos os dias. Por isso devemos orar sem cessar. Que Deus abençoe a todos. Não parem de orar, não parem de clamar a Deus. Que venhamos entender que só Jesus é o único Senhor e Mestre, Salvador, bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. É Jesus, não é o homem, não é a religião, é Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, a rocha inabalável. Que Deus abençoe a todos, que a proteção de Deus venha estar em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental e material. E que todos os planos do inimigo venham ser quebrados, destruídos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.